fazer o que Ele quer fazer. Querida família, pastor Isaías Lima, vosso pastor, vosso conservo em Cristo, chegando nesse momento tão especial para a segunda edição do nosso curso Mentoria na Mesa Pastoral. Desta feita, intitulado Arena dos Leões. Diga se pode, Arena dos Leões. Será que nós temos leões famintos aqui pela palavra de Deus? Se é verdade, digam aleluia, digam glória a Deus, assobie, dance, faça alguma coisa aí. Gente, então vamos deixar o Espírito fazer aquilo que Ele quer fazer nos nossos corações. Muito bem-vindo, você que está aqui. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua presença. Você que estará assistindo posteriormente, seja muito bem-vindo, que se inscreveu também e prepara o seu coração. Darei algumas informações breves antes de iniciar a palavra. Nós vamos ter aqui algumas aulas que não serão aulas, serão sessões terapêuticas espiritual. Serão o quê? Sessões terapêuticas espirituais. Serão sessões de um tratamento de Deus. Quando você está com uma infecção, uma inflamação, você vai ao médico e uma única consulta resolve o seu problema. Sim ou não? Não, tem um tratamento. Antibiótico, 7 dias, 12 dias, 15 dias. Tem que voltar para ver o avanço, fazer novos exames e não vai prosseguir com esse antibiótico por mais 15 dias. Se não resolver, um antibiótico mais forte, não é isso? Por mais tantos dias. É um tratamento. Sim ou não? As pessoas vêm na igreja e pensam que viram um botão. E muitos querem pastor. Muitos não querem pastor. Muitos querem um guru. Muitos querem um feiticeiro. Pastor, ora por mim que o problema está assim, 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 assim. Nós vamos orar. E não é pecado você perguntar e pedir oração para mim. Muito pelo contrário. Deve pedir e eu estou aqui. Mas muitos pedem oração no intuito de que o pastor ore e o problema seja resolvido no estalar de dedo. Não, meu irmão, eu não sou feiticeiro. Eu não sou macumbeiro. Eu não sou guru. Eu sou um pastor. Eu sou um líder espiritual. Então, quando você fala assim, pastor, a coisa está difícil, lá em casa o senhor ora por mim, você sabe o que eu vou responder para você? Eu vou orar com você. Porque não adianta eu orar por você e você não ora. Você mesma não busca, você mesma não tem comunhão com Deus, e eu é que tenho que me lascar para resolver o seu problema, sendo que você não está nem aí. Meu irmão, não existe isso. Eu posso iniciar um período de oração com você. Eu posso chorar junto com você. Eu posso interceder a Deus com você pela sua causa. Mas eu não posso ficar orando por você e você dormindo. Quem consegue entender isso? Então, se o seu propósito é esse, quando me pede oração, não peça. Porque eu não vou orar para você. Eu vou orar juntamente com você. Quem tem acompanhado a minha vida aqui, o meu pastoreio esses últimos 2 anos, tem me ouvido dizer, nós precisamos orar juntos. Quem tem me ouvido dizer isso? Orar juntos, eu quero orar com você. Não é por você. Eu quero que você ore comigo, porque juntos nós seremos mais fortes. A Arena dos Leões já está funcionando. Hoje nós tivemos mais de 30 pessoas pela madrugada orando às 5 horas da manhã. Deixa eu ver se tem alguns dos famintos aqui que oraram hoje. Olha aí, ó. E eu recebi depois vários WhatsApp de irmãos que disseram, pastor, não consigo entrar por essa e por aquela razão, mas naquele horário eu quero que o senhor saiba que eu estou aqui junto também nessa corrente, nessa arena, buscando ao Senhor. Nós já temos uma igreja, se tinha mais de 30 pessoas hoje, quantas pessoas nós temos na congregação do Zaira 2? Cadê o Israel? Está aí. Está aqui bem na frente, Aline. Quantas pessoas temos lá? Uns 30, 40? Uns 30? Então nós temos a congregação do Zaira inteiro orando 5 horas da manhã. Daqui a pouco, Lourdes, nós vamos ter a congregação sede orando. Daqui a pouco nós vamos ter o campo orando. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra? Deus está nos chamando para algo extraordinário. Então coloca a mão no seu coração e diga, coração, desarme-se. Porque começa hoje um processo. Diga, um processo de tratamento, de cura, de antibiótico, para sarar aquilo que está doente dentro de você. Tá? Então hoje é uma porção. Você precisa voltar na outra. Se você não volta na outra consulta, já atrapalhou tudo. Se você não toma o medicamento na hora certa, as bactérias entendem que não tem mais remédio. Quando vem, ela se tornou mais forte e o remédio não consegue combater. Então ela vai ficando mais forte, a infecção aumenta e o remédio perde o efeito.
Então precisamos cumprir direitinho, tá? Bora lá, vamos seguir. Eu quero que vocês leiam comigo primeiro para ninguém dormir, porque esse solozinho que ela está tocando é tão bonitinho, mas me faz dormir, né? Deixa Deus agir. Bora lá. Diga comigo, eu decido admitir. É a palavra dessa noite. Eu decido admitir. Geralmente nós decidimos esconder. Geralmente nós decidimos guardar. Fábio, se puder me mostrar um pouco aqui, é melhor. Daqui para cima. Eu decido. Isso, meu filho, obrigado. Eu decido esconder. Eu decido, geralmente, guardar para mim. Eu decido, às vezes, ocultar. Eu decido, às vezes, maquiar os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu decido, às vezes, ser hipócrita quando vai tratar da minha situação, da minha vida, dos meus problemas. Quando é para eu admitir, geralmente eu não tenho coragem. A gente foge, a gente cria defesas e não admitimos. Sabe, irmãos, e enquanto nós não admitimos, nós não somos curados. Nós não recebemos remédio correto. Não adianta você chegar diante do médico e ele perguntar para você assim, onde que é a dor? Aí você fala, é aqui na barriga. Ele não vai se convencer disso. Ele vai fazer algumas perguntas. Mas essa dor, ela é uma dor aguda, é uma dor fina. Ela dói quando você se levanta, quando você se deita. Ela dói quando você come alguma coisa. Se você omitir, porque tem vergonha. Não, ela dói quando eu vou ao banheiro defecar. Se você tiver vergonha de falar isso e não falar, ele não vai saber. Ele não pode dar o remédio certo. E se ele falar, aconteceu alguma coisa assim com você, aí você tem vergonha e disse não. Então, ele não vai poder diagnosticar corretamente. Você não vai poder fazer o tratamento certo. Você vai perder tempo e ele também. Ele até desconfia. Pode pedir exames mais profundos. Mas se você não admitir o que aconteceu, certamente você terá dificuldade de ser tratado, de ser tratada e de ser curado. Então eu decido admitir. O Espírito de Deus nos chama nesse primeiro tratamento, nessa primeira consulta, nessa primeira mentoria, nesse primeiro bate-papo, olho no olho, que nós precisamos admitir. E enquanto eu estou falando, deixa o Espírito fazer aí dentro de você aquilo que Ele precisa fazer. Vamos juntos, se podem. 3, 2, 1. Juntos, 3, 2, 1. Eu não sou o meu pecado. Sou um filho ou uma filha amada de Deus. Você tem pecados, eu tenho pecados. Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas. Você tem enfermidades, eu tenho enfermidades. Você tem defeitos, eu tenho defeitos. Você tem falhas, eu tenho falhas. Mas eu não sou a minha falha, eu não sou a minha fraqueza, eu não sou o meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus, que estou enfermo, que estou doente, e vim ao consultório nessa noite para admitir as minhas fraquezas e pedir um remédio, porque eu creio na cura. Quem entende, diga amém. Vamos deixar o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Tempo para que eu decida viver esse processo de cura em minha vida. Olha, então a mentoria na mesa pastoral é um tempo que Deus está nos dando para que eu e você possamos decidir viver esse processo de cura em nossas vidas. Diga se pode, um processo. É um tratamento. E isso não é uma mágica que estala o dedo e resolve. Alguns podem ser curados e pode ter um start de uma mudança extraordinária hoje, agora, mas outros apenas começará um processo combativo contra a doença, contra as bactérias, contra os fungos, contra os vírus, contra tudo que está prejudicando. Quem entende, diga amém. Então, bora lá, 3, 2, 1. Tem alguém bonito do seu lado? Diga bem-vindo. Bem-vinda. Diga assim, eu não tenho dúvida. Diga, eu não tenho dúvida que Deus quer sacudir e transformar a sua vida. Diga para ele, desarme-se. Isso. Todos precisamos da ajuda de Deus. Se é verdade, diga amém. Quem precisa da ajuda de Deus aí? Por essa razão você aqui está. Senão não estaria, não é isso? Nós precisamos da ajuda de Deus nos relacionamentos com Deus. Quem precisa da ajuda no relacionamento com Deus? Deixa eu ver.
Isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor no relacionamento consigo mesmo. Quantos aqui têm dificuldades e precisa melhorar o seu relacionamento com você mesmo ou com você mesma? Olha aí, que bênção. Então vai se movimentando aí, vai admitindo, porque ao passo que você admite, gotas de antibiótico celeste vão caindo sobre essa ferida e vão sarando, e vai curando, e vai combatendo, tá? Nós precisamos de Deus no relacionamento com outras pessoas. Quantos admitem ter dificuldades e precisa de uma ajuda de Deus no relacionamento para com outras pessoas? Quer seja pai, quer seja marido, esposa, quer seja pai, quer seja filho, quer seja patrão, quer seja quem for. Deixa eu ver se alguém precisa da ajuda de Deus nesse relacionamento. Ok, admita, eu também admito. O Espírito Santo vai ministrando sobre nós aqui nessa noite, tudo isso. Então, quando nós entendemos isso, ou não entendemos isso, a gente fica buscando algumas compensações. Buscando o quê? Compensações. Quando a gente não admite, a gente fica buscando compensações. A nossa vida é comparada a essa árvore, preste atenção. Essa aqui é a nossa vida. Toda essa parte encoberta, escondida debaixo da terra, é aquele sentimento de orfandade que a gente tem. É aquele sentimento de ausência de pai, de ausência de mãe, de ausência de cuidado, de ausência de carinho, de ausência de amor. Ninguém nos entende, ninguém me compreende, eu não valho nada, ninguém se importa comigo. Então veja que é uma parte muito grande e perigosa, porque é essa parte que nutre vitaminas, que nutre os alimentos para levar para as demais partes expostas, sim ou não? Sim ou não? Esta parte do tronco representa o quê? Mais alto. Rejeição. Muitos de nós sofremos terrivelmente, e eu falarei muito sobre isso, sobre rejeição. E as folhas, e os galhos, e os frutos, são as compensações que nós arrumamos para esconder a orfandade e para esconder o sentimento de rejeição. São diversas compensações. A gente trabalha demais, ou trabalha de menos, ou fala demais, ou fala de menos, ou a gente viaja demais, ou viaja de menos, ou a gente glorifica demais, ou glorifica de menos, ou a gente ora demais, ou a gente ora de menos. A gente vai buscando compensações. Ou a gente sorri demais, a gente é muito alegre, ou a gente fica triste demais e chora demais. Nós vamos buscando compensações para tentar cobrir essa orfandade, ou essa rejeição, ao passo que nós deveríamos tratá-la. Ao passo que nós deveríamos admitir que nós temos um sentimento de rejeição dentro de nós e que precisamos ser curados, e que precisamos do Espírito de Deus para nos ajudar, e que precisamos que o Senhor toque na ferida, tire as sujeiras e aplique o medicamento. Isso é terrível. Todos nós temos um sentimento de rejeição. Não adianta você querer dizer que não. Às vezes é até subconsciente e você não sabe. Porque quando nosso pai Adão foi cortado do Éden, quando ele saiu do Éden, pelo fato da desobediência, ali iniciou-se um sentimento de rejeição, porque foi expulso, diga expulso. Foi cortado, diga cortado. Isso, então ali iniciou-se um sentimento de rejeição. É por essa razão que Deus abre a boca do profeta Malaquias, dizendo que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, por conta dessa rejeição, por conta dessa ruptura. E como é que nós vamos nos encontrar com Deus novamente? Como é que nós vamos sarar esse sentimento de rejeição? É na oração, é na comunhão, é no diálogo com Deus. Sabe, irmãos, Jesus, quando pisou nessa terra, ele deixou as suas palavras de ordem, imperativamente falando sobre oração. E antes de falar, ele orava. Antes de falar, ele fazia. Ele deixava o exemplo para mim e para você. Antes de ensinar, ele ensinava primeiro com as atitudes e com os gestos, para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava querendo reverberar. E quando ele ensinou lá em Mateus capítulo 6, em outros textos, ele vai partir
de um pressuposto que todos oravam. Porque ele vai dizer assim: quando orares, diga se pode, quando orares. Quando jejuares, diga quando jejuares. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, ore em secreto, porque o teu Pai que está nos céus, Ele te vê lá em secreto. Então Jesus parte do princípio que todos oramos. Ele não coloca condicionante se vocês forem orar, se porventura vocês decidirem, não! Ele parte do pressuposto que todos aqueles que servem a Deus precisam ter uma vida de oração. Quando vocês forem orar, façam assim. Porque quando nós oramos, nós reconhecemos a sua soberania, e nós reconhecemos que nada somos e que nada temos, e que Ele é tudo em nossas vidas. Oração não é um ministério. Olhe para uma pessoa que está ao seu lado: oração não é um ministério. Diga, é um ofício para todos os cristãos. Diga, para todos aqueles que servem a Deus. Não me vem com essa conversa de que eu não vou orar, eu não vou na intercessão porque eu não tenho esse ministério, eu não fui chamado para isso. Então, se não foi chamado para isso, também não foi chamado para salvação, não foi chamado para comunhão, porque a oração não é um ministério específico, a oração é um ofício de quem decide servir a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4 a seguir, você vai encontrar os apóstolos dizendo: nós dedicaremos a oração e na palavra, ou seja, todos dedicaremos a oração, que é um ofício. E aí na sequência está assim: e no ministério da palavra. Diga se pode, palavra é um ministério, oração é um ofício. Todos aqui podem e devem orar, sim ou não? Mas nem todos aqui devem pregar, porque não receberam o ministério. Não obstante vir aqui dar um testemunho, mas nem todos receberam o ministério da palavra. Mas o ofício da oração foi entregue imperativamente a todos aqueles que decidem servir a Deus. Quem consegue entender, diga bem. Vamos prosseguir. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Leiamos juntos em voz alta. Enche o pulmão e vamos ver as recomendações do apóstolo. 3, 2, 1. Mas é o quê? Contra essas coisas pode se levantar o inferno, mas contra o amor ninguém resiste. Contra uma vida de alegria ninguém resiste. Uma vida de paz ninguém resiste. Uma vida de paciência. Gente, isso aqui é para quem alcançou em Deus, através de uma comunhão com Ele, os frutos do Espírito. Isso é maravilhoso. Nada e ninguém pode roubar a sua alegria. Por que tem roubado? Por que muitos cristãos estão tristonhos pelo canto? Que eu vou precisar de um texto bíblico, se você puder me ajudar lá, por favor. Por que muitos estão vivendo sem alegria? Porque muitos são crentes e servem a Deus, estão na igreja, sabe, e estão vivendo tristes, estão vivendo amargurados, estão vivendo cabisbaixo, estão vivendo assim uma vida de derrota. Romanos 8, 26, na hora que eu pedir, você coloca aí, por favor. Por que muitos estão vivendo sem amor, odiando? Agora não, depois, deixa aí, por favor, que eu vou precisar da tela. Por que muitos estão vivendo sem paciência? Porque muitos de nós estamos com estupim curto. Qualquer coisa a gente xinga, a gente briga, a gente chuta todo mundo, a gente mata meio mundo, a gente vira o Satanás. Sabe, irmão, porque estamos com estupim curto. Somos crentes, mas se alguém fecha o nosso carro ali no trânsito, é suficiente para a gente mandar todo mundo para o inferno, e acabou o culto, e acabou tudo, porque a gente joga aquele veneno, aquele lixo que está dentro da gente, lá em casa, para a esposa, para os filhos, no trabalho. É uma agonia, é uma angústia muito grande. Cadê? Volta aqui, por favor. Isso. Por que nós somos crentes, servimos a Deus, estamos na igreja, e muitos de nós aqui há 30, 40, 50 anos, como o meu caso, por que muitas vezes eu me pego sem bondade? Por que muitas vezes eu me pego sem fidelidade? Por que muitas vezes eu me pego sem mansidão?
Será que sou eu